No Brasil, são cerca de 30 mil pessoas centenárias. Não, eu não falei sedentárias, não, né? Sedentárias, com certeza, muito mais. Estou falando centenárias, ou seja, com 100 anos ou mais de idade. A nossa longevidade depende de muitos fatores, entre eles, o convívio social e o propósito de vida. E é sobre isso que eu converso agora com o geriatra Rafael Terra. Bom dia, doutor. Bom dia. Bem-vindo. Que bom, Obrigado. já papeamos um pouquinho, tomamos um cafezinho juntos, né? Isso. Doutor Rafael, qual é a especialidade do geriatra? Para o nosso telespectador saber, né, essa nomenclatura, geriatra. O geriatra, ele é um clínico que atende as pessoas idosas. No geral, o geriatra, ele antes faz clínica médica e depois faz geriatria. Então, é um clínico e também é especializado nos pacientes acima de 60 anos de idade. Entendi, 60 anos. Isso. Mas é bom você já me deixar o seu telefone. Mas assim, é claro que tem geriatras que são muito especializados e atendem questões específicas. Entendi. Mas a maioria deles atende os pacientes acima de 60 anos de idade e como são clínicos também, tem muitos pacientes até mais jovens que já começam a frequentar o geriatra. Já continua com o mesmo médico? Já continua. Lá no consultório, por exemplo, quando você começa acompanhando os pacientes centenários, aí às vezes você acompanha um sobrinho, o filho, aí depois vem, meu neto está saindo do pediatra agora, será que ele pode acompanhar com você como clínico? Aí você acompanha também. Legal. Então, o foco da geriatria é a gente fazer o planejamento e um trabalho não focado em doença e problemas, focado na pessoa. E aí, focando na pessoa, a gente acerta mais e consegue fazer um planejamento de vida, viver ativo e saudável. Maravilha. Doutor Rafael, eu tenho memória disso de alguns anos atrás, décadas talvez, de que a gente ouvia que a idade média de vida era 40 e poucos anos, 46 anos. Isso. E hoje a gente tem uma notícia de que nós temos 30 mil centenários, né? É um número alto, né? Tem muitos pacientes centenários, tem muitos pacientes com 90 anos, com 80 anos. E a questão de idade, ela não impede você de fazer absolutamente nada. Quanto mais... o importante é a gente trabalhar no sentido de ficar sempre ativo e saudável. Eu tenho pacientes com 100 anos de idade, com 110 anos de idade, com 90 anos de idade, que estão mais saudáveis do que paciente com 50, com 60. Tudo depende do que a gente vai escolher para a vida da gente. Como é que a gente vai trabalhar isso no dia a dia. Doutor, eu gosto muito dessas experiências, eu sei que é muito particular, mas de uma forma genérica, talvez você pode contar para a gente. Médico, seja qual for a especialidade, acaba sendo psicólogo também, né? Porque é um momento que muitas vezes o paciente tem de falar e... Quais são as aspirações desse centenário que chega no seu consultório? Qual a preocupação dele? Como ele quer estar nesse momento dos 100 anos? O foco da pessoa, quando ela vai ficando mais velha, é ser feliz. E a felicidade é uma coisa individual para cada pessoa. Então, a gente tem que trabalhar isso na gente para a gente buscar conhecimento interno, aproveitar a sociedade, o lugar que a gente vive, organizar a vida da gente para ter uma rotina em que a gente sinta prazer e fique feliz o tempo todo. E eu vejo cada vez mais que a pessoa que vai ficando mais velha valoriza o tempo. Então, ela quer aproveitar o tempo dela e quer viver no presente. E quando ela faz isso, ela consegue ser feliz. Porque muita gente vive no passado, se remoendo no passado e focado no futuro, e com isso acaba se desgastando e perdendo essa felicidade em todas as idades. Então a gente tem que trabalhar muito para viver no presente e perguntar todo dia assim, o que tem de bom para fazer agora? O que tem de bom para fazer hoje? E ficar ativo. Desculpa, não tem como não puxar por esse lado, né? Já que é o meu cotidiano. A Bíblia fala que é das crianças o reino dos céus, né? Que se você não se fizer como uma, você não vai entrar. E aí uma reflexão que eu faço sempre e aprendo sempre muito é o que as crianças têm de tão especial que fazem delas herdeiras do céu, né? E numa dessas reflexões que vem muito de encontro ao que você disse agora, se você pega uma criança de 4, 5 anos, ela não teve muita vida ainda, né? Só teve 4 anos. Isso. Então ela não tem muito do passado para ficar lembrando. Isso. E ela nem programa o futuro. Ela vive intensamente. Você pode ver que as mamães e os papais sabem do que eu estou falando. Eles lutam contra o sono, porque eles não querem nem dormir. Eles querem viver intensamente o dia. Então eu vejo que os idosos voltam com essa preocupação de viver intensamente cada minuto. Exatamente.
Então, isso é muito importante. Então, para a gente buscar uma vida ativa e saudável, a gente tem que ter essa questão do planejamento, de viver o presente. A parte da atividade física é importantíssima. Inclusive, em outubro agora, saíram 2 artigos muito importantes. Um na Europa, em Berlim, eu estava lá, um congresso europeu, e eles lançaram o guideline, o segundo guideline para sarcopenia. Sarcopenia é um dos motivos da gente envelhecer. A gente estar ficando mais velho, mais ou menos a cada 10 anos, a gente perder qualidade e quantidade de músculo e perder força. Cada 10 anos a gente perde cerca de 8% a 9%. Se a gente não fizer nada. Peraí, lá vem o doutor Rafael falar de exercício físico, quer ver? Então, uma das formas da gente rejuvenescer ou envelhecer mais devagar é a gente colocar atividade física todo dia. Não é fácil porque assim, a gente não acorda com aquela vontade de fazer o exercício, mas a maioria das pessoas não tem aquela vontade, mas com disciplina e fazendo, todo mundo gosta do resultado. Então a gente tem que buscar isso, botar isso na vida da gente. Hoje eu acordei 6 da manhã para ir no spinning. Casa de ferreiro, espeta de pau, como é que é com você? Eu acordei hoje 6h30 da manhã e fiz o spinning. Mas o dia que eu consigo fazer, eu fico o dia muito melhor, com mais energia. Quando dá aquela preguiça que eu não consigo fazer, aí... O dia se arrasta. Então, assim, é importante colocar isso no dia a dia e a gente tem que vencer a preguiça. Isso vem muito em conta com o versículo que você falou aqui agora. Nas nossas fraquezas, né? Fraquezas, verdade. Então, a gente vem muito... Tem que persistir. Faz bem, tem que fazer. Persistir, isso. Doutor, eu trabalhei numa empresa em que a empresa quis conhecer um pouquinho a comunidade e ser mais efetiva ali. Então, nós fomos conhecer orfanatos da cidade, asilo, associação de alcoólatras anônimos, creches da prefeitura e tal. E nós fomos conhecer um asilo. Né? E aí conhecemos um asilo onde a administradora do asilo, tinham ali uns 30 velhinhos, senhores e senhoras. E eu perguntei para ela, olha, eu sou de uma empresa, nós estamos conhecendo a região, quais são as suas necessidades aqui? Puxa, ela poderia me dar umas 2 folhas com cópia, né, de necessidades. Ela falou assim, olha, a nossa única dificuldade aqui é que esses senhores e senhoras, eles foram quase que recolhidos das ruas. Então, a gente não tem como ressocializar, não tem família para quem devolver. Então, o nosso problema aqui, a gente não tem dia dos pais, não tem dia das mães, não tem Natal, não tem visita. Você acha que o ostracismo e a solidão são causas da dificuldade para essas pessoas alcançarem longevidade? Com certeza. O reflorestamento social a gente tem que trabalhar hoje. Então a gente tem que todo dia buscar o que tem de bom para fazer hoje, mas quem tem de legal para conhecer hoje também. Então está aberto para conhecer uma pessoa a cada dia, aprender uma coisa nova a cada dia, porque isso aí ajuda a gente no dia a dia. Eu trabalho em muitas instituições de longa permanência e a maioria delas faz um trabalho interno em que você tem, por exemplo, todo dia tem uma atividade diferente, você tem música, terapia ocupacional, muitas festas, muitos eventos, e com isso você faz uma ressocialização e você cria uma nova família ali dentro. Porque a família é o que está mais próximo de você. Muitas pessoas, por exemplo, não tiveram filhos ou famílias, mas tem aquele amor próprio, aquele amor interno, que ajuda você a fazer essa ressocialização, independente de você estar na instituição de longa permanência ou de você estar na sua família ou em algum evento ou grupo específico. Então é importante a gente ter o amor próprio e trabalhar com isso no dia a dia. Então, mesmo nessa instituição, por exemplo, que o pessoal não tem muita condição, tem como os próprios administradores organizarem eventos entre eles. De convívio no dia a dia e trazer para eles esse convívio e essa atividade também do dia a dia, que é muito importante para a gente viver mais e melhor. Porque a gente tem que ter objetivo para conseguir chegar longe, para conseguir. Sem objetivo também a gente não... É verdade. Me fala um pouquinho sobre esse centenário ou esse idoso que chega no seu consultório e viveu uma vida, quer dizer, chegou ali por algum motivo, viveu uma vida não muito preocupadas com essa perda muscular de 10 em 10 anos, essa perda de condição física, e chega no seu consultório. Ainda há tempo de sugerir situações para que ele melhore essa qualidade de vida? Claro. Há uns 4 meses atrás, por exemplo, fui atender um paciente com 98 anos. Ele chegou no consultório com a cadeira de roda. E ele estava para baixo, desanimado, sem energia, sem força. E a gente começou a fazer um trabalho na questão de reposição,
nutricional e colocamos atividade no dia a dia dele, com fisioterapia, educador físico. E aí a gente começou a fazer um trabalho nesse sentido, explicando realmente o que era importante para ele. E com pouco mais de um mês, ele voltou e ele conseguiu voltar, chegar lá no consultório e andar até o consultório. E daí em diante, ele começava a conseguir sair de casa. Então, o exercício físico, a reposição, a alimentação correta e o incentivo, e mostrando para ele, olha, qual é o nosso objetivo, uma coisa de cada vez, um passinho de cada vez. Qual que é o nosso objetivo agora? Você vai trabalhando com ele isso, independente da idade, você tem condição de reabilitar e de fazer a pessoa chegar longe. E olha o ganho, né? Só de você ficar livre de uma cadeira de rodas e, ao mesmo tempo, na dependência de uma segunda pessoa, né? A independência e a autonomia é importantíssimo para você viver mais e melhor. Porque a gente não quer viver só mais, a gente tem que viver melhor, feliz. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Então, é alimentação, atividade física, reposição, controlar os problemas. Muitas vezes a pessoa que tem uma doença só e fica dependente, vive menos e com menor qualidade do que quem tem 10 doenças e a gente consegue equilibrar isso aí. Nos bastidores, você me falou um pouquinho desse exemplo, esmiuça melhor o que você quer dizer. Por exemplo, suponha que uma pessoa de 50 anos que nunca fez um exercício físico pode não estar em tão boas condições. Conta isso pra gente. Teve um estudo agora, dia 19 de outubro, que saiu na JAMA, é uma revista americana, e foi um estudo com muita estatística, com muitos pacientes, e ela mostrou que o sedentarismo é uma doença muito séria. Ela comparou pessoas sedentárias com pessoas com atividade física e com diabetes, com atividade física e doença cardiovascular, e com atividade física e fumantes. E essas pessoas que tinham problemas de saúde, mas eram ativas, tinham menos risco de mortalidade, de problemas e uma série de coisas do que o sedentarismo. Então, a falta de atividade física é muito perigosa. E isso que chamou, a estatística do estudo, que mostrou, isso a gente já sabe, mas que era tão sério assim, a gente não sabia. E foi agora, dia 19 de outubro de 2018. Recente agora. Isso. Doutor, parece que nós temos um documentário aí, inclusive, que você participou. Isso. Talvez nós vamos aí colocar algumas cenas e depois você pode comentar pra gente. Vamos assistir? Claro. Vamos lá. A longevidade, ela é fruto, primeiro, da disciplina, né? E eu sempre fui disciplinada. Disciplinada no comer, eu nunca fui gulosa, né? De empanturrar, de feijoada, comer feijoada e depois quase que morrer. Não, nunca fui. Então, eu sempre fui disciplinada com a comida. Eu sempre tive bons hábitos, eu nunca fumei, nunca bebi. E também exercícios físicos que eu faço regularmente. Eu acho que isso ajuda. Meu andar é bem de jovem, né? Eu ando feito uma jovem, eu não ando arrastando pé feito velho, não. O cardápio aqui é arroz, carne, feijão, verdura. Gosto muito de verdura, de alface, tomate. Todo dia minha filha traz um prato de alface, eu traço a alface com vinagrete, com azeite. E na sobremesa dou preferência a frutas, eu gosto muito de frutas. Todo dia, assim, todo dia de manhã, isso é muito importante mesmo. Todo dia de manhã, em jejum, eu tomo uma limonada sem açúcar. Minha família é muito unida, meus filhos são maravilhosos, todos gostam muito de mim, tenho certeza. E me dão tudo de bom, assim, para eu viver feliz. Só tendo esses filhos bons como eu tenho, já ajuda muito para a gente ser feliz, né? Eu gosto das coisas boas da vida, né? Gosto muito da música, das flores, das frutas, da cor verde, das mulheres. Um dos segredos é a gente buscar sempre a felicidade em todos os momentos, né? E o momento que a gente pode ser feliz é agora. Para mim significa uma coisa muito boa, porque eu gosto muito de viver, sabe? Então, para mim, eu só posso falar isso, que a vida foi uma coisa muito boa que Deus deu pra gente, coisa melhor que Ele podia dar. Que bom a gente chegar numa idade dessa, como a dona Dulce, 101 anos, e um depoimento, né? A vida é a coisa melhor que a gente podia receber de Deus, né? E quem diz que a nossa artista Yara Tupinambá, 82 anos, e esse seu Daniel, 96, vou chegar lá,
Poxa, me ajuda, Rodrigo, vou chegar lá. Isso aí. Acho que se eu chegasse no seu consultório e você me perguntasse como você quer chegar até o final da sua vida, eu diria saúde mental também, porque eu acho tão difícil pessoas que não têm mais essa condição, né, de responder pela sua sanidade mental. Eu me lembro que eu sempre visito a Casa das Vovós, que é uma dos ministérios da Igreja Batista da Lagoinha, e eu lembro de uma senhorinha ali, de 96 anos, que você chegava, ela queria discutir com você as notícias da Veja da semana, porque ela leu inteirinha sem usar óculos, né? Como chegar nessa idade com essa saúde mental? Equilíbrio é a resposta. Então, a gente tem que conseguir ter disciplina para poder conseguir ter esse equilíbrio para chegar lá assim. O médico e os profissionais de saúde em geral vão te ajudar muito nesse caminho, cada um na sua especialidade. A atividade física a gente tem que colocar no dia a dia. A alimentação é super importante, você viu eles colocando isso aí. E a saúde social também, você viu com família, sem família, com amigos. A gente tem que trabalhar com foco sempre no equilíbrio. Nesse documentário, em 2015, a gente fez um congresso chamado Conavas, e a gente teve o segundo congresso depois, que o foco do congresso não era colocar um congresso para profissionais de saúde. Era um congresso, inclusive, que os profissionais de saúde estavam ali com pacientes. Se faziam com pacientes. E a gente estava buscando pessoas que chegaram lá para dar essa resposta para a gente, trazer essa resposta. Como é que a gente vai fazer para a gente chegar com 100 anos de idade, bem ativo e saudável? E aí a gente conseguiu fazer o documentário e teve o lançamento do documentário na Unibis Cultural em São Paulo, agora há pouco tempo. E tá liberado no YouTube. E a gente fala um pouquinho sobre isso e todo ano aí a gente está buscando ter esse congresso e com focos variados, com esse objetivo aí de chegar aos 100 anos de idade mais ativo e mais saudável. Doutor, nós falamos no começo sobre 30 mil centenários, imagina, nós estamos falando isso de Brasil. Isso. Né? Mesmo como leigo, a impressão que eu tenho é que os orientais têm uma preocupação maior. E talvez, se a gente fosse medir esses centenários no Japão, por exemplo, nós teríamos uma quantidade muito maior de centenários, não? Eu acredito que sim. Estatisticamente, eu não sei te falar como é que está a situação, mas a medicina oriental, ela foca muito nessa questão do equilíbrio. Eles trabalham muito com atividade física, a alimentação deles tem um padrão interessante. Então, a gente tem que aprender com todas as culturas. A cultura do Mediterrâneo também tem várias coisas legais. E a gente tem que ver o que encaixa mais no nosso dia a dia para a gente atingir esse equilíbrio e essa felicidade. Aí, conversando e focando na pessoa, lá dentro do consultório, a gente consegue trabalhar isso muito bem. Porque todo mundo é diferente. Então, não vai ter uma receita de bolo para a gente fazer e que vai resolver para o mundo todo. Mas conversando de um por um e focando nessa questão da individualidade da pessoa e trabalhando nesse sentido, a gente consegue um resultado maravilhoso. Perfeito. Em todas as idades. Maravilha. Com essa estatística aí de 30 mil centenários, e obviamente nós como população acabamos nos dando conta, porque vamos encontrar alguém da família, né, já avançado em idade, ou um conhecido, alguma coisa assim, e isso trouxe essa consciência para nós como indivíduo. Você acha que o cinquentão está mais preocupado com isso a partir de agora? Você sente uma evolução em relação a isso? Com certeza. As academias hoje em dia estão lotadas de pessoas com 30, 40, 50 anos já pensando lá na frente. Porque viu a situação de um familiar que está numa situação precária, que está com a vida difícil, que está mais dependente, falou, não, eu não quero chegar lá assim não. Então, a gente tem que trabalhar sempre e todo dia, independente da idade, é dia de você começar a chegar nesse equilíbrio. Quanto antes, melhor, porque aí você vai rejuvenescer mais rápido, né? Com certeza. Você, como geriatra, eu imagino que também você deve trabalhar com uma equipe multiprofissional, porque eu imagino que muito desses seus pacientes chegam também deprimidos, com baixa estima. Com certeza. Né, e aí também existe um direcionamento em relação a isso. No próprio documentário a gente tem vários profissionais, tem educador físico, fisioterapeuta, psicólogo, tem coaching, tem várias pessoas que trabalham nesse intuito e que podem ajudar a gente a viver mais e melhor. Eu mesmo,
eu mesmo aprendo muito com a nutricionista, eu aprendo com todos os colegas que trabalham comigo também para me cuidar, senão a gente não chega longe não, né? Com certeza. Doutor, obviamente que eu acredito que o primeiro passo é sempre procurar um profissional, né? Marcar sua consulta com o geriatra para que ele possa te acompanhar e te direcionar. Mas nós estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, que foi muito bom. Eu queria que você desse alguma dica pontual para o nosso telespectador em relação a esses cuidados. Fique à vontade. A gente tem que arrumar um jeito de colocar essa atividade no dia a dia, conseguir vencer a preguiça, isso aí é com disciplina, porque o resultado todo mundo vai gostar. E a alimentação, hoje em dia tem muita informação sobre alimentação saudável e a gente tem que aprender a escolher no supermercado, a escolher no self-service. Todo lugar tem comida boa, então tem como a gente conseguir alimentar bem. Alimentar bem é o quê? A gente descascar mais e abrir menos pacote. Ó, que dica boa, hein? Então são coisas simples que a gente pode fazer. Trocar também o elevador pela escada, parar um ponto antes e andar um pouco. Quarteirão. Tem várias formas de a gente colocar atividade no dia a dia. Dá para você fazer um exercício estático, até no consultório de vez em quando eu paro e faço exercício estático no consultório, quando eu estou parado ali. Então tem como a gente fazer, colocar atividade no dia a dia, independente da profissão, do que está acontecendo no seu contexto, né? Perfeito. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.